Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse: eis que agora é estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, e de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja vista é semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisas imundas, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até o dia da sua morte. Podeis assentar. Irmãos, quarta-feira passada eu falei sobre Gideão, que o povo ficou na mão dos amalequitas, escravizado 7 anos. Agora o povo mais uma vez escravizado pelo mesmo pecado. Fala comigo, o diabo não é criativo, ele é insistente. Na mesma situação, no mesmo pecado, na idolatria, no adultério, na prostituição. E o povo se contaminava. Mas o amor de Deus para com os seus filhos é muito grande. Deus tem um amor e uma misericórdia muito grande de nós. E ele agora chega perto da esposa de Manoá e diz: tu és estéril. E o meu povo está pecando muito, está errando muito, mas eu vou mandar um que vai começar a libertar Israel. Mas eu vou fazer um pacto com você, mulher. Fala comigo, Deus tem um pacto comigo. Ele faz uma aliança conosco. E ele fez essa aliança com a mulher de Manoá. Não beba vinho, não se embriague, não se contamine com coisas imundas, e não passe navalha na cabeça da criança, porque será nazireu. E todo nazireu era assim, não podia tocar em coisas imundas, não podia tocar no morto, não podia cortar o cabelo. Era a aliança de Deus para Sansão. E assim, aquela mulher criou, a criança nasceu, Deus confirmou a vitória. Sansão tinha a incumbência de libertar Israel, mas infelizmente Sansão ficou amarrado. Deus tem um pacto conosco, como igreja do Senhor Jesus, e nós temos quebrado os pactos com o Senhor, e temos ficado amarrado em situações que contrariam o coração de Deus. Ao invés de firmarmos as nossas decisões, ficarmos firmes com Deus, andarmos no caminho da justiça, andar no caminho da santidade, nós temos feito o oposto. Nós temos feito como o povo de Israel estava fazendo. E Deus levanta Sansão para libertar, e ele faz um monte de besteira.
Sua missão era levar Israel, era libertar Israel dos filisteus. Em Juízes 14, anda comigo aí, versículo 6, diz assim: e então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente que o fendeu do alto a baixo como que fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Sansão, ele mata um leão. Ele rasga o leão no meio. Ele rasga, como se tivesse uma fenda, uma faca na sua mão, uma espada na sua mão. Mas não foi Sansão que fez isso. A força do Espírito Santo que se apossou de Sansão deu a ele coragem, ousadia, determinação. Versículo 14 diz, versículo 19, aliás: então o Espírito do Senhor tão possantemente se apoderou dele, desceu aos amalequitas e matou dele 30 homens, e tomou as suas vestes e deu as mudas de veste aos que declararam o enigma. Porém, acendeu-se a sua ira e subiu à casa de seu pai. Sansão consegue matar 30 amalequitas num soco só. Mas quem fez isso? O poder do Espírito Santo de Deus. Irmãos, hoje, antigamente, no Velho Testamento, o Espírito Santo se apoderava das pessoas por algum instante, depois saíam. Hoje não. O Espírito Santo habita dentro de nós. E nós podemos, irmãos, derrotar leões que têm se levantado contra a nossa vida. Nós podemos derrotar situações que se levantam para confrontar o nosso Deus na nossa vida. Nós temos esse poder, essa autoridade, no nome de Jesus. E o Espírito Santo habita em nós. Mas estamos quebrando o nosso pacto com Deus. Estamos quebrando a aliança. Sansão começa a brincar com o poder de Deus. Sansão começa a jogar enigmas sobre as pessoas, para as pessoas adivinharem. Às vezes nós também começamos a brincar com as coisas de Deus, que é muito sério. E o diabo não fica sentado. O que levou Sansão a ser amarrado? Juízes 16, 17. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. E se viesse a ser rapado, e seria de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os demais homens. Na parte A do versículo: e descobriu-lhe todo o seu coração. O que fez Sansão ser amarrado? A paixão. A paixão pela pessoa errada. Ela perturbou tanto ele, Dalila, perturbou tanto, que o coração dele não soube ficar quieto. Irmão, Satanás, ele vai fazer de tudo
ele vai usar o choro de alguém, vai usar a pirraça para te tirar da presença de Deus e te tirar do pacto com Deus. Vou fazer um parênteses aqui, que aconteceu comigo e com o pastor. A gente não ia no casamento. Eu estava declarado, eu não estava passando bem. Mas no sábado eu comecei a melhorar. E aí, quando chegou no sábado, à tarde, à noite, o pastor falou assim: nós temos que ir. Falei, amém. Eu já estou melhor. Vamos sim. Irmãos, quando Deus tem um pacto conosco, quando Ele tem um chamado, você faz os seus planos. Falei para o Ney, eu não vou mais. Eu falava com convicção que eu não ia mais. Irmãos, quando nós chegamos lá, a mãe da Manu, não sei se o Ney viu. Você viu? Chegou perto de mim e falou assim: você é a pastora de Bicas, né? Eu falei, sou. Ela falou assim: Deus manda te dizer que tu enfrentaste grande luta para estar aqui, mas eis que era do meu agrado que tu estivesses aqui. E eu entrei no mistério, e foi reteté de lá, reteté de cá, e ela entregando palavras proféticas para a minha vida e a do pastor. E eu tinha enfrentado uma batalha muito grande, mais de uma semana. E eu falei com ela: eu estou aqui pela fé. Ela falou assim: eu sei, porque Deus me mostra. Irmãos, quando a gente tem um chamado, e o pastor quase fez o casamento, pela falta de pastor que estava lá. Ele começou a fazer o casamento, só foi interrompido por causa da chuva. Aí nesse meio tempo o pastor chegou. Mas nós estávamos ali como porto seguro para o Gabriel. Eu quero dizer que Deus, quando tem um pacto conosco, Ele está presente ali, irmãos. Não se deixa ser levado por Dalila. Por pouco eu ia ser levada por Dalila, pelas minhas condições. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não vive em vocês, mas Cristo vive em vocês. E Deus está falando: Sansão foi amarrado porque quebrou o pacto com Deus, quebrou a aliança com Deus, quebrou o decreto de Deus na vida dele. E quando a gente quebra essa aliança, o diabo nos amarra. E onde na nossa vida espiritual o diabo tem amarrado, ele vai tentar neutralizar o poder de Deus na sua vida. Satanás não é criativo, ele é insistente. Nós não temos crescido espiritualmente, porque nós temos diminuído o nosso Deus, achando que o nosso Deus é do nosso tamanho. Pois eu digo esta noite, em nome de Jesus, o nosso Deus é grande. Ai, o nosso Deus é poderoso. Temos aniquilado a nossa vida espiritual por causa do banquete que o mundo tem nos oferecido através de Dalilas. Quem são os Dalilas? A sua própria vontade, o seu ego, o seu querer, as suas decisões. Você sabia que você não é mais dono de você mesmo? Quem manda em você é Jesus. Quem dá o comando na sua vida é Jesus. Quem decreta a sua vida é Jesus. E se o pastor não decide ir, onde estaria o porto seguro daquele jovem?
E você, o que está acontecendo com a sua vida espiritual? Aonde Dalila está amarrando sua vida espiritual? Eu continuo dizendo que existem povo com medo do Covid, estão colocando o Covid maior do que o nosso Deus. Nós aqui temos a precaução. Tem espaço aqui para umas 60 pessoas sem aglomeração. Mas não vem porque coloca o nosso Deus menor do que a sua adoração a Ele. Chegará um dia que Deus vai perguntar para nós: cadê suas obras? Onde foi? Eu coloquei na sua mão quantas dracmas na tua mão para você semear. Você vai e devolve o que você recebeu, sem granjear nada. Eu tive medo do Covid, tive medo de morrer. O viver é Cristo, o morrer é ganho. E não pensa você que nós vamos viver eternamente nessa terra, porque não vamos. Porque chegará a hora que Deus vai nos levar de volta para o seu reino. E esse dia será perfeito. Não haverá mais choro, não haverá mais enfermidade, não haverá mais tristeza, não haverá mais luta. Mas enquanto estamos nesse mundo, nós temos que limpar a nossa aliança. Nós temos que limpar o pacto que fizemos com o nosso Deus, quando levantamos a mão para Ele e dissemos que Ele era o nosso único e eterno Salvador. Muitos estão confiando em homens, muitos estão confiando na ciência. Não estou menosprezando a ciência. Jesus falou que ela ia se multiplicar. E louvado seja o nome do Senhor, que por causa da ciência nós temos sido abençoados. Mas a ciência não é maior do que o dono da ciência, que é o nosso Deus. E a igreja está aqui para movimentar a sua fé. Eu estou aqui para balançar a tua fé. Maldito Covid, que tem colocado covardia na igreja. Nós estamos repreendendo todo pensamento contrário. Como que está a nossa vida espiritual? O que Deus requer de nós? Fazer aquilo que Ele nos chamou. Temos que fazer algo para Deus. O que nós temos feito para Deus? Semana passada eu falei que Gideão preparou o que para Deus? Um presente. Ele conseguiu guardar 20 quilos de trigo no lagar, na casa dele, e engordou um cabrito. E ele falou: se eu estou falando com Deus, me espera aí que eu vou trazer um presente para você. E o anjo do Senhor, que era o próprio Senhor Jesus, ficou esperando. Não importa quanto tempo vai demorar para você trazer o presente para Jesus, mas traga. Cumpre a sua aliança, cumpre o pacto. Gideão, ele preparou o cabrito, ele preparou os pães. Os amalequitas não conseguiram pegar a provisão de Gideão. Assim também os filisteus não sabiam do pacto de Sansão. Nós temos que guardar segredo. Nós temos que aprender a falar menos. Maldito o homem que confia no homem. Sansão, enquanto ele honrava o pacto,
Os cabelos de Sansão cresciam e a poderosa presença do Espírito Santo entrava nele e ele fazia coisas maravilhosas. Deus está falando com a igreja ama, Naraturi, Andelaias. Eu quero fazer coisas maravilhosas, mas o meu povo tem me colocado por baixo, ao invés de me colocar por cima. Deus quer que você faça algo para Ele. O que você prometeu, não tarda em cumprir. Vai e cumpre. Ah, pastora, porque meu marido, minha mulher, meus filhos, eu tenho que cuidar deles. Isso é conversa para boi dormir. O pacto, aleluia. O pacto, ela nos ensina muita coisa. O diabo aproveita o descumprimento do pacto da nossa parte para nos amarrar. Foi o que aconteceu com Sansão no capítulo 16, versículo 21. Vamos ler? Então, olha o que o diabo faz. Os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos. Fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze e andava ele moendo no cárcere. Irmãos, quando há o descumprimento do pacto que você fez com Deus, o diabo vai te cegar, te escravizar e te amarrar. Quando há o descumprimento daquilo que você prometeu ao Senhor Jesus, o diabo vai te cegar. Ele vai tirar toda a visão espiritual sua. Você vai andar na carne. Você só vai conseguir ver as coisas na carne. Aí tu vai ver defeito na pastora do alto até embaixo. Você não vai conseguir ver uma virtude na minha vida. Só defeito. Só defeito. Você vai ficar escravizado. Os vícios do mundo vai começar a vir em cima de você. E você começa a ficar escravizado dos desejos da carne. A carne fala, você obedece. A carne pede a cerveja, pede a cocaína, pede o crack e você obedece. Por quê? Ah, porque a pastora pregou assim para mim. Mentira. Porque você quebrou o pacto com Deus. E os seus olhos espirituais foram arrancados, como o de Sansão foi arrancado. E ele ficou preso por algemas de bronze. Assim ficamos aprisionados também. Quando não cumprimos o pacto, a gente perde o olhar, a gente perde tudo. Vale a pena, irmãos, a gente fazer uma revista das nossas decisões, o que tem prevalecido em nós, os desejos da carne, ou os desejos da palavra de Deus na nossa vida.
E se você observar os seus feitos, os meus feitos, você vai poder olhar e falar assim: será que eu estou cega? E quando você perceber, você está cego. Já te arrancaram, Satanás já te arrancou os olhos da luz, da visão, da esperança. Olha o que aconteceu para Sansão quebrar o pacto. Ele foi convencido a se deitar com Dalila. Quem é que convenceu Sansão? O diabo. Vai, Sansão, deita com a prostituta. Sansão, ele era judeu. E ele ignorou a lei, que os judeus não se misturam. Ele ignorou. Nós não podemos ignorar a palavra de Deus. Poderão andar dois juntos se não tiver em concordância? Não anda. O jugo, se for desigual, irmãos, você vai pagar o preço. Não adianta. Ah, mas para você deu certo, pastor. Não deu certo não, é que a misericórdia de Deus, ela é muito grande. Fez mal para mim, fez mal para ele. O jugo desigual Deus não aprova. É pacto com Deus, é aliança com Deus. Sansão trocou, a mãe dele falou: meu filho, procura uma mulher no meio do nossa parentela. Ele se casou com uma outra mulher antes de se aliar a Dalila, e se deu mal, se separou, a mulher morreu. Depois ele encontra Dalila prostituta e se corrompe, porque ele ficou amarrado, porque o coração dele se convenceu de ser o grande amor da vida dele, Dalila. É o seu grande amor, irmãos? Será que Deus está provando? Segunda coisa que Sansão fez, ele brincou com o pacto de Deus. Eu não gosto de brincar com os dons espirituais. Brincadeira de falar em mistério, eu não gosto. Nós não devemos brincar com as coisas sérias de Deus. Sansão começou a brincar. Interessante que ele jogava os enigmas, pegava mentira a Dalila, né? Ah, é por causa disso, a minha força vem daí, vem daí. Lê no capítulo 16 em casa que você vai ver. Ele conseguiu enganar Dalila 3 vezes. Você vê que o diabo não é criativo, ele é insistente. O diabo tentou Jesus no deserto. Foi 3 ou 4? 3 vezes. Ele é insistente, irmãos. Ele vai usar a mesma estratégia. Vê como é que está a sua vida. Como é que está a sua história? Sansão brincou com os enigmas, jogando. E ele acordava, e como o Espírito Santo habitava nele, ele conseguia se libertar. Terceiro, o pecado, irmãos, é uma bebida doce no início. Depois, no final,
essa bebida se torna amarga. O pecado no início é bom demais. As drogas são assim, né? Primeiro, as pessoas oferecem. Não é, pastor? Dão até de graça. Depois você fica dependente, usuário, e não sabe ficar sem as drogas mais. O seu final se torna amargo. No início é tudo bom. O pecado, ele é terrível. Ele vai falar para você que é assim mesmo, é gostoso, é delicioso. Eu fico imaginando a paixão de Sansão por Dalila. Devia ser um mulherão. Ele ficou apaixonado, ceguinho. Sansão dormiu com Dalila, dormiu com o inimigo, deitou no colo de Dalila, dormiu e acordou careca e amarrado. Vocês estão entendendo o que Deus está falando para vocês? Dá uma glória a Deus. Não durma nessa catatumba, porque o diabo vai te amarrar. Ele vai arrebentar com o pacto. Ele vai tirar suas forças. Ele dormiu e acordou careca e amarrado. É assim que acontece quando a gente dorme no colo de Satanás, no colo do pecado. A gente acorda sem força, amarrado, desanimado, não querendo nada com Deus. Aí é tarde demais. Sansão é levado, preso. Foi levado, preso, careca, amarrado, cheio de vergonha. Aí você não tem forças para voltar para Jesus. O príncipe das trevas, ele faz de tudo para você se distanciar de Deus. Aonde o diabo está te amarrando, aonde o diabo está te colocando careca, sem força alguma, começa a repreender esta noite, em nome de Jesus. Aonde você está dormindo, o diabo está armando um laço para te pegar na hora que você estiver bobeando. Sansão ficou cheio de vergonha e ficou rodando no moinho, virou chacota dos filisteus. Seus olhos foram vazados, ele ficou sem luz. E é isso que acontece quando a gente quebra o pacto de Deus. A gente não consegue entender nada, a gente não consegue entender a palavra, a gente não consegue entender os desígnios de Deus. Tudo põe medo na gente, porque a gente esquece que tem um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. E quando Sansão fica aprisionado com cadeias de bronze, isso quer dizer que o diabo vai escravizar aquele que quebra o pacto de Deus. Vai escravizar.
Mas eu tenho uma boa notícia para dar para a igreja. Amém? Em Juízes 16, 22, diz assim: e o cabelo da sua cabeça lhe começou a o quê? A crescer, como quando foi rapado. Abre a Bíblia para mim em Romanos 11, 29. Romanos 11, 29. Todos acharam? Onze, 29. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Em alguma Bíblia está escrito aí que está diferente aí na sua Bíblia. Está igual a minha? Está igual a minha aí, todo mundo? Vou explicar. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Vou te explicar o que é isso. Quando Deus te dá o dom, viu, Ana? Está dado. Ele não se arrepende de ter dado. Ele está em você. Ah, pastora, mas tem muito tempo que Deus não me usa. Porque a sua aliança, seu pacto, foi quebrado. Mas o que Ele te deu, Ele te deu. É irrevogável. Os dons do Senhor são irrevogáveis. Ninguém toma. Anarachô, canterilachanais. Cabelo de Sansão começou o quê? A crescer. Deus está falando com alegria aqui hoje. Talvez a tua aliança, você quebrou o pacto, mas o Senhor está movendo a tua fé, trabalhando na tua fé, e este pacto começa a ser abrilhantado, este pacto começa a ser renovado, esse pacto começa a ser restaurado. E quando vê, o Senhor te coloca em duas colunas e derruba os filisteus na tua vida. Os dons do Senhor são irrevogáveis. Ele está em você. Sansão ficou cego, amarrado, escravizado. Mas o diabo não é inteligente. O que eles tinham que fazer? Ir lá no cárcere e rapar a cabeça dele. Se a força estava vindo no cabelo, vamos deixar crescer não, porque se crescer o negócio vai ficar ruim. Fala comigo, o diabo não foi inteligente. Guarda esse segredo com você. Eles esqueceram de raspar a cabeça de Sansão e o cabelo foi crescendo de novo. Deus está falando que está te dando mais uma oportunidade hoje, aleluia, de resgate, para as amarras de Satanás cair por terra e o nome dele ser exaltado na sua vida. Os dons do Senhor são irrevogáveis na sua vida. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se não tivesse amor, nada seria. Qual é o maior dom que nós temos? O de amar. Esse pacto está em você. Deus está mandando eu te lembrar que você tem muito amor pelas almas perdidas. Você não quer que elas vão para o inferno.
E o Senhor está renovando o seu pacto aqui hoje, em nome de Jesus. Fique sobre os seus pés, em nome de Jesus. Deus está falando com você. Vou pedir o irmão Ney para orar, enquanto eu toco. Nós vamos inverter os lugares. Para que você faça essa decisão hoje, eu vou pedir o Ney para fazer o apelo. Porque Deus está falando aqui que os carecas vão ficar cabeludos aqui hoje. Os carecas vão ficar cabeludos e o poder de Deus vai cair sobre a sua vida. Aleluia! O nosso Deus está te chamando de novo. Existe uma aliança dos céus com a tua vida neste lugar. E o nosso Deus está te trazendo à memória. Lembra de quando eu e você conversávamos? Lembra de quando eu te contava os meus segredos? Lembra de quando tu chorava na minha presença? Lembra-te. Estou te chamando de volta para um relacionamento comigo, diz o Senhor. Estou te chamando de volta para um relacionamento direto comigo. Xarabá, suinde, candará, sabrabá. Eu convido você que quer reestabelecer o seu relacionamento com Deus. Você que por algum motivo se perdeu no caminho. Você que por algum motivo aconteceu algo que você parou de ouvir a voz do Senhor teu Deus. Que você parou de conversar com o Senhor teu Deus. Ele está te chamando de volta para esse relacionamento. Mas nem eu estou na igreja há tanto tempo. Mas mesmo assim você não ouve a voz do teu Deus. Ele quer se relacionar contigo. Eu estou te chamando aqui na frente porque tem pessoas aqui que querem te ajudar a restabelecer o seu contato com Deus nessa noite. Porque Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um plano na sua história. Deus tem algo a realizar hoje aqui. Aquilo que se foi perdido, hoje Deus estará restaurando. Aquilo que outrora o inimigo te levou, Deus está trazendo de volta. Porque o cabelo voltou a crescer. Porque a fé voltou a ser estabelecida. Porque você está reconhecendo que sem Deus não dá. Ramana sobi de candarras saralabas. Remano sui de candarabas. Eu quero chamar os ajudadores aqui, por favor. De candarras sui de covarabas. Porque Deus está trabalhando. Deus está fazendo uma obra aqui nessa noite. Deus está te chamando de volta. Ouça a voz do Espírito a te chamar. Filho meu, filha minha, eis-me aqui diante da tua presença. Pode tu sentir o meu toque nessa noite. Pode tu sentir o meu toque contigo nessa noite. O Espírito Santo está tocando pessoas aqui. O Espírito Santo está tocando pessoas aqui. O Espírito Santo está tocando pessoas aqui. Porque Ele está te chamando de volta. Ouça, ouvidos sejam abertos agora no nome de Jesus. Ouvidos sejam abertos agora em nome de Jesus. Ouvidos sejam abertos agora no nome de Jesus, para poder ouvir a voz do Senhor. Irmã Rosilda, por favor, nos ajude. Aleluia, Deus. Deus, nessa hora, restabeleça o contato. Tudo aquilo que tem perdido, tudo aquilo que tem feito se perder o contato com Deus, tudo aquilo que tem tentado amarrar essas vidas aqui, toda corrente de bronze que tem tentado
fazer essas vidas pararem aqui. Nós te damos uma ordem agora: correntes sejam quebradas pelo poder que há no nome de Jesus. Amarras sejam cortadas agora pelo poder que há no nome de Jesus. Nunca mais essas vidas serão amarradas. Nunca mais essas vidas serão amarradas. Nunca mais. Nunca mais. Jesus, traga sobre elas agora a convicção que o teu Espírito é quem trabalha na vida delas. Porque o cabelo voltou a crescer. Aleluia! Porque aquilo que se achava perdido, hoje Deus trouxe de volta. Deus, toca nessas vidas que vieram aqui na frente, papai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Recebam agora o toque do Espírito Santo neste momento. Recebam agora o toque do Espírito Santo nesse momento. Que o meu amigo Espírito Santo possa estar tocando a tua vida nessa hora. Que você possa sentir queimar dentro de ti o fogo do Espírito novamente. Novamente o toque do Espírito sobre a tua vida. Novamente o toque do Espírito sobre ti. Ei, e não será apenas um momento, não será apenas por um breve momento, mas Deus irá transformar. Porque quando a gente encontra com Jesus, quando a gente tem um encontro com Jesus, Jesus muda a nossa vida. Jesus transforma a nossa vida. Que você nessa noite seja transformado pelo poder que há no nome de Jesus. Que nessa noite o Espírito Santo, alianças sejam restabelecidas nessa hora em nome de Jesus. Alianças sejam restabelecidas agora no nome de Jesus. Vidas transformadas pelo poder que há no nome de Jesus. Ai, Espírito Santo, muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado, Espírito Santo, porque nós cremos naquilo que o Senhor está fazendo aqui. Nunca mais será o mesmo. Nunca mais será a mesma. Porque o Espírito que habita em ti, o Espírito que habita em ti, ele sim te revelará as coisas que há no céu. Pai, eu louvo a ti por cada pessoa que veio neste culto, por cada um que ousou sair do seu lar e veio até aqui. Deus, que eles saiam daqui abençoados por ti, que eles saiam daqui com a vitória a qual eles tanto precisam. Mas Espírito Santo, eu oro para que eles saiam daqui com um relacionamento contigo, Espírito. É essa a minha oração nessa noite. E que cada um seja transformado por ti. Espírito, continua a trabalhar na tua igreja, continua a falar com os seus, continua a se manifestar para os teus filhos, porque há segredos no teu coração. Pai, obrigado por tudo. É o que eu oro a ti e te agradeço em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus, né? Pode ser. Nós já estamos nos despedindo, irmão. Vamos colocar sobre nossos pés.